Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje será sobre distribuição eletrônica. Para iniciarmos, vamos entender o que são os níveis energéticos. Então, esses níveis correspondem a 7 camadas, que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, do modelo de Rutherford-Bohr. Então, são essas camadas aqui, as camadas do átomo. Então, temos o núcleo e as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Atualmente, eles são identificados pelos números quânticos principal, que é chamado de N, que é o número inteiro variando de 1 a 7. Então, a camada K é o N1, a L é o 2, M é o 3, o N é o 4, o O é o 5, P, 6 e Q, 7. A energia vai aumentando nesse sentido aqui. Então, a camada que tem maior quantidade de energia é a que estiver mais longe do núcleo. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons, como mostrado aqui nessa tabela. A K, no máximo 2 elétrons, a L, no máximo 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, a O, 32 também, P, 18 elétrons e a Q, 8 elétrons. Então, essa aqui é a quantidade máxima de elétrons que comporta em cada camada. Temos também os subníveis energéticos. Esses subníveis são identificados pelo chamado número quântico secundário ou azimutal, que é caracterizado pela letra L, que assume valores de 0, 1, 2 e 3, mas que habitualmente designados pelas letras S, P, D e F, respectivamente. Então, está aqui, sendo que a energia aumenta nesse sentido. O número de cada nível indica a quantidade de subníveis existentes. Por exemplo, o nível 1 apresenta um subnível, o nível 2 apresenta 2 subníveis e assim por diante. Então, cada subnível também comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia. Então, os elétrons que tiver, por exemplo, no subnível P, eles vão ter a mesma quantidade de energia, porém, é diferente da quantidade de energia do subnível D. Todos que tiver no D vai ter a mesma energia. Os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. Temos também os orbitais. O que seria um orbital? Tá? É a região do espaço ao redor do núcleo, onde é máxima a probabilidade de encontrar um determinado elétron. Cada subnível comporta um número diferente de orbitais. Os orbitais são identificados pelo chamado número quântico magnético. Pode ser representado pela letra ml ou m. Num dado subnível, o orbital central tem o número quântico magnético igual a 0. Os orbitais da direita têm valores negativos e o da esquerda tem valores positivos. Como mostrado aqui, ó. O subnível S só vai ter um orbital, então ele vai ser 0, número magnético. O P vai ter 3 orbitais, o do meio é o 0, da esquerda é o menos 1, da direita é o mais 1. O subnível D tem 5 orbitais, o do meio é o 0, para a esquerda são os negativos, para a direita os positivos. E o F tem 7 orbitais, como mostrado aqui. Spin. Então, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, um orbital ele comporta no máximo 2 elétrons com spin contrários. Então, é um spin para cima e outro para baixo. No entanto, surge uma dúvida. Se os elétrons são negativos, por que não se repelem e se afastam? A explicação é a seguinte.
Os elétrons podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. Essa rotação é conhecida como spin. Então, os elétrons eles ficam girando e formam um campo magnético ao seu redor. O spin é identificado pelo chamado número quântico de spin, que é ms ou s. Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta. Então, se a setinha estiver para cima, representada por convenção, um elétron com spin negativo, que seria esse número quântico dele aqui. Ó. S é igual a menos 1/2, é quando ele está voltado para cima. Se estiver voltado para baixo, representa por convenção um elétron de spin positivo, que é o S mais 1/2. Então, daqui, ó, mostrando a quantidade de elétrons por orbitais. Tá? Então, ó, cada orbital só comporta no máximo 2 elétrons. Então, vamos para a distribuição eletrônica. Então, a criação de uma representação gráfica para os subníveis facilitou a visualização da sua ordem crescente de energia. Tá? O nome desse diagrama é diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui que vocês estão vendo. O preenchimento da eletrosfera pelos elétrons em subníveis obedece à ordem crescente de energia definida pelo diagrama de Pauling. Então, a ordem é seguindo essas setinhas aqui que vocês estão vendo, tá? A ordem de distribuição da distribuição eletrônica. Aqui estão os níveis, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Os subníveis, que é o S, o P, o D e o F. Então, vamos fazer aqui um exemplo de distribuição eletrônica para o átomo de ferro. O ferro tem número atômico 26. Então, como é que a gente vai fazer? Se tem número atômico 26, tem 26 prótons. Se a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, então vai ter 26 elétrons. Você tem que distribuir esses 26 elétrons. Então, a gente vai começar de acordo com a direção aqui das setas. Ó. O primeiro é um S2. O 2 aqui ó, é a quantidade de elétrons. Esse número que fica aqui em cima do subnível é a quantidade de elétrons. 2. Em seguida, 2s2. Então, já temos 4 elétrons. Quem é o próximo? Esse aqui, ó, 2p6. O próximo, 3s2. O próximo, ó, aí volta, 3p6. O próximo, seguindo as setas, 4s2. E o próximo é, ó, 3d10. Professora, mas aqui está 3d6. Por quê? Porque a gente tem que contar os 26 elétrons, tá? Então, o último a ser preenchido é só para completar a quantidade de elétrons. Observe que aqui tem 26 elétrons, ó. 4 mais 6, 10, 12, 18, 20. Falta quanto para 26? 6. Então, completa com 6 elétrons. Então, essa é a distribuição dos elétrons no átomo de ferro, considerado em seu estado normal ou estado fundamental. A gente chama esse de estado fundamental, tá? O 4s2 é a última camada, né? Ó, a camada N, a camada aqui 4. O subnível que tem maior energia é o que vai ser o último preenchido, que vai ser o 3d6. Se você quiser fazer a distribuição eletrônica do átomo de ferro por camadas, é só colocar. Quem é a camada K? É o 1, não é isso? Então, no 1 tem quantos elétrons? Tem 2.
Então, tá aqui, ó, 2 elétrons. A camada L vai ser o 2. Então, o 2 tem quantos elétrons? Tem aqui 2 mais 6, então tem 8. M é quem? É o 3. O 3 tem quantos elétrons? Aqui 2 mais 6, 8, mais 6, 14. Então, tá aqui. E a N, que é quem? O 4 só tem 2 elétrons. Tá aqui, N2. Ó, só mostrando aqui novamente quem é cada. Mais um exemplo aqui para vocês. Distribuição eletrônica do átomo de potássio, que tem número atômico 19, portanto, tem 19 prótons, consequentemente 19 elétrons, porque é um átomo neutro. Então, vamos lá. 1s2, aqui, ó. Em seguida, 2s2, aí vai 3p6, 3s2, 3p6, 4s1. Por que foi só um aqui e não 2? Porque só são 19 elétrons. Então, se você somar aqui a quantidade de elétrons, vai dar 19. Mais um exemplo do átomo de bromo, número atômico 35. Então, vai ter 35 elétrons. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5, porque são 35 elétrons. Então, se você for somar aqui todos os elétrons, vai dar 35. Vamos ao exemplo da distribuição eletrônica em um ânion. Tá, um ânion ele ganha elétrons. Então, aqui o enxofre 2+, ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 16 elétrons, ganhou 2, ele vai ficar com 18 elétrons. Então, é só a gente fazer a distribuição para 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pronto. 18 elétrons aqui na distribuição. Temos também a distribuição eletrônica em orbitais, que vai seguir o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand. O princípio da exclusão de Pauli diz que no orbital existem no máximo 2 elétrons com spin opostos, e a regra de Rand diz que os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados desemparelhados. Vamos aos exemplos. Por exemplo, a distribuição do nitrogênio, que tem número atômico 7. Então, primeiro a gente faz a distribuição eletrônica normal, 1s2, 2s2, 2p3, tá? Lembrete aqui da distribuição dos orbitais. O S, como eu falei para vocês, tem um orbital, não é isso? Então, aqui o S daqui tem um orbital. O P tem quantos orbitais? Ó, 3 orbitais. Agora, a gente vai distribuir esses elétrons dentro dos orbitais. Esse primeiro aqui, ó, tem 2 elétrons. Então, 1, 2. Esse outro, 1, 2. E o P aqui tem 3 elétrons. Então, a gente vai colocar um em cada orbital. Tá? 2, 3. Certo? Só relembrando, ó, o 2 é o número quântico principal. O P é o número quântico secundário. Aqui é o número quântico magnético, que é mais um, que é onde parou o elétron. E o spin é menos o meio, porque está para cima. Outro exemplo aqui, do oxigênio, que tem número atômico 8. Vou fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4.
orbital S, o outro S e o P. O primeiro aqui, 2 elétrons. O do 2s2 também 2 elétrons. E a distribuição do P, 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, aqui estão os números quânticos para ele. O N é igual a 2, o L é igual a 1, M é igual a menos 1 e o S é mais o meio. Tá? Vamos ver o que é cada coisa. O número quântico principal é o 2, que é esse. O L é 1, que é o subnível, que é o P. O magnético é porque ele está aqui, ó. Ele parou no menos 1, o último elétron. E o spin é mais um meio, porque está virado para baixo. Que foram as referências utilizadas para o preparo da... E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!